Alô, alô. Boa noite a todos. Desculpem aqui o imprevisto, mas agora está tudo bem, né? Muito bem, então, sem grandes demoras, agradeço muito a presença de todos, uma boa noite. Então, vamos dar início ao nosso trabalho, né? Ao trabalho da noite. Vamos, então, fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais essa oportunidade de trabalho. Que Deus nos abençoe e nos ampare, a quem pedimos permissão para darmos início a mais um trabalho do Grupo Espírita Paz e Luz. Que assim seja, hoje e sempre. Então, meus amigos, eu espero que esteja tudo bem, né? Se existir algum probleminha aqui com o som ou com o áudio, por gentileza, me informem aqui no bate-papo, tá bom? Eu vou dar uma entradinha no bate-papo aqui e verificar se está tudo ok. Se puderem me dar um ok aqui no som e no vídeo, eu agradeço, tá bom? Então, Elis, Lúcia, uma boa noite para vocês, tá bom? Então é isso. Obrigado, Emerson, que está ok aqui. A Cris também, então tá ótimo, tá? Então, tecnicamente aqui estamos bem. Eu vou compartilhar, Carla, obrigado também pelo joinha. Vamos aqui compartilhar a nossa tela de estudo, tá? Muito bem. Vou maximizar a tela, né? Então, hoje nós estamos na nossa 8ª aula, né? E hoje nós vamos falar sobre um tema relacionado às palavras de bem-aventurança do Cristo, quando ele disse, bem-aventurados os pobres de espírito. O que ele quis dizer com isso, né? Na realidade, essa pergunta foi feita no livro O Consolador, para Emmanuel. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Né? Por que essa pergunta? Isso é interessante, né? Porque, assim, muitos, por desconhecer, né, essas passagens de Jesus, muitos podem até se sentir ofendidos quando você diz a ele que ele é pobre de espírito, né? Se você falar para alguém, olha, você é pobre de espírito, viu? A pessoa pode entender e levar como uma ofensa, né? Tanto para aquele que fala como para aquele que entende. Porque Cristo disse, bem-aventurados os pobres pelo espírito, né? Felizes os pobres pelo espírito. Então, por trás dessa passagem, sem dúvida alguma que tem um grande ensinamento de Jesus. Porque o que Jesus fala não deve mais causar estranheza a nós, mas sim conferir um grande ensinamento. É isso que nós estamos aprendendo com os nossos estudos. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre os pobres de espírito. Isso está em São Mateus, né? Quando Jesus disse o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Então, a eles pertence, né? A eles é dado a oportunidade de ingressar no reino dos céus. Então, quem que são esses pobres de espírito, né? Que para muitos até se torna uma ofensa quando a gente fala.
Então, vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, ele nos ensina, e é importante, quem puder ler o capítulo, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá. O que Kardec nos diz? Dizendo que o reino dos céus é dos simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Ou seja, o pobre pelo espírito é aquele que tem simplicidade no coração. Nada mais, nada menos do que o humilde. Tá certo? E aqui a gente ainda acrescenta que humildade de coração, simplicidade de coração, não tem absolutamente nada a ver com as nossas vestes, com a forma física que nós nos apresentamos para o mundo. Muita gente, às vezes, olha uma pessoa, assim, com uma roupa muito simples, né? De chinelinho, e fala, nossa, como ele é humilde. E olha uma outra pessoa muito bem vestida e fala, nossa, essa pessoa é tão orgulhosa, né, para se vestir assim. Será que é esse o conceito? O conceito de humildade, de simplicidade de coração, está relacionado com as nossas vestes? Não, obviamente que não. Mas está relacionado com uma forma de conduta, conduta moral. Como nós sempre falamos, ser rico ou ser pobre não significa que você esteja salvo ou esteja condenado. O importante é saber ser rico e saber ser pobre. É uma forma, é um comportamento. Então, a humildade diz respeito ao seu comportamento perante o próximo, perante o mundo. É isso que Allan Kardec está querendo nos dizer. Que o ignorante possuidor destas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Né? E não é verdade? A pessoa simples, sem estudo, detentora dessa qualidade de ser pobre de espírito, simples, coração simples, humilde, ele tem muito mais valor para Deus do que aquele altamente intelectualizado, mas moralmente o quê? Rebaixado, né? Em todas as circunstâncias, então, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. E isto que? Por uma razão muito natural. Há de ser a humildade o quê? Um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas é uma submissão relacionada a respeito. Aquela mesma submissão e respeito que um filho tem que ter para com o seu pai. É assim que nós devemos nos comportar para com Deus, com humildade, com simplicidade. Se nós nos comportarmos com orgulho, com falta de educação, essa é uma revolta que nós apresentamos contra os nossos pais. Né? Imagina os nossos filhos aqui, carnais da nossa família, agirem assim para conosco. Nós, pais. Isso não é sinal de humildade. Isso não é sinal de que aquela criança está sendo bem educada. Tá certo? Muito bem. Então, mais vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme o entende o mundo, e rico em qualidades, o quê? Morais. Né? Então, a gente começa a perceber aqui que não basta nós termos diplomas, nós termos mestrados, doutorados, isso é importante? Mas não basta. Né? Não é o fato de nós termos oportunidade de estudar, cursarmos uma faculdade, uma pós-graduação, né? Fazermos um doutorado, um pós-doc, que isso vai nos transformar em espíritos evoluídos e que estaremos presentes ainda aqui no mundo de regeneração. Não, não é isso. Longe disso. Né? Porque Cristo já falou isso aos sacerdotes lá dos templos, do templo, na época em que ele aqui esteve conosco, não é verdade? E foi naquela conversa que ele teve com Nicodemos, né? Quando ele faz aquelas perguntas para Nicodemos que nós já conversamos aqui, e Nicodemos não entendia, né? Lembra quando ele foi dito, mas você não entende você não consegue compreender as coisas da matéria, como que você vai entender aquilo que vem do Pai, aquilo que vem do Espírito?
E olha que você é um sacerdote, você é um doutor da lei, você é aquele que ensina. E muitos de nós hoje ainda estamos iludidos com tudo isso. Repito, não que não seja importante. Sim, é importante estudarmos, fazermos uma faculdade, né, aplicarmos a ciência nas nossas vidas, isso a gente vai auxiliar o mundo. Mas não basta se nós não completarmos o nosso espírito com desenvolvimento e crescimento moral. Tá certo? Por isso que nós temos que ser pobre em espírito. Do quê? É aí que houve aquela situação onde Cristo ocultou. Pobre no quê? Rico em quê? Ele poderia falar assim, bem-aventurados os ricos de espírito, talvez isso agredisse as pessoas na época, porque eles não iam compreender, né? Era mais fácil eles entenderem que o pobre em espírito seria o quê? Abençoado e estaria nos reinos de Deus. Então, o pobre em espírito, ele é rico em qualidades morais, não é verdade? Ou seja, ele é rico em qualidades morais. E pobre em quê? Pobre nos vícios do espírito, pobres de orgulho, tá certo? Então, Emmanuel nos diz assim, respondendo àquela pergunta. Então, tudo isso que nós comentamos, né, foi um floreamento, foi um exemplo, foi uma ilustração para a resposta de Emmanuel. Essa pergunta foi feita no livro O Consolador. E Emmanuel responde, né, sobre quem são os pobres de espírito. Ele responde: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. Então, seriam aqueles espíritos pobres em ambição e egoísmo. Então, por trás daquela passagem de Jesus, nós compreendemos que existia o quê? A falta dessas palavras. Felizes aqueles que são pobres em ambição e em egoísmo, ricos em moral, ricos em simplicidade e ricos em humildade. Ok? Então era isso, gente. Então, a partir de hoje, a gente nunca mais vai esquecer o bem-aventurados os pobres de espírito, que até para nós, para muitos espíritas, talvez não tivessem essa compreensão, ok? Muito bem, continuando, que seriam mais duas perguntinhas que foram feitas para Emmanuel no livro Consolador, mas que vem ilustrar o assunto sobre esta humildade. Antes, eu trouxe aqui essa charge, né, sobre a pobreza, né? Pobreza de espírito, né? Olha só, aqui a gente vê um menino num carro, né? Ele diz assim: ah, aí seus trombadinhas fedorentos, babem de inveja com um tênis novo que minha mãe me comprou. Lá na Febem tem um Walkman como este, tem relógio turbo digital como o meu, e a mãe ainda acrescentando disse: fecha o vidro, Júnior, esses garotos são muito violentos. E nada mais são do que pessoas pobres na matéria que estão pedindo, né, alguma coisa para a sua subsistência. Aqui, por essa foto, a gente está percebendo quem é o verdadeiro pobre de espírito. Por quê? Porque esse garoto e essa mãe, no momento aqui, eles são ricos de ambição e de orgulho. Ok? Isso daqui é só para ilustrar o nosso ensinamento. E daí surgem mais duas lições para que possamos ter uma compreensão melhor a respeito da humildade. Exemplos dados pelo Cristo. Duas perguntas que foram feitas também para Emmanuel, né? No livro Consolador, mas que eu estou deixando aqui para que nós tenhamos uma melhor ilustração daquilo que nós falamos até agora. Primeira pergunta: qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Lembra do lava-pés? Os católicos, eles conhecem muito essa passagem, né? Porque ela é comemorada também, né? Quando Jesus começa a lavar os pés dos seus discípulos. E um outro detalhe, é uma outra pergunta: por que razão Jesus, ao lavar os pés dos discípulos, cingiu-se com uma toalha? Ele despiu-se e ficou somente com aquela toalha, né, cobrindo as suas partes íntimas.
lembram desta passagem? Normalmente lembram-se somente da lavagem dos pés, mas ninguém faz um comentário a respeito da roupa que Jesus vestiu para lavar os pés, porque simplesmente, né? Aqui, Emmanuel, ele chama a atenção, por que que Jesus simplesmente não começou a lavar os pés? Por que que ele tirou a sua túnica e ficou somente com aquela toalha ao redor aqui da sua cintura? Percebem a importância e os detalhes, né? A percepção desse benfeitor Emmanuel? Então vamos rapidamente aqui, porque o nosso tempo é curto. Muito bem. Eu vou lá para o livro Boa Nova, Chico Xavier, quando foi dito, antes do lava-pés, antes do Cristo lavar os pés, existiu alguma circunstância, existiu uma situação para que Jesus desse aquele exemplo, né? Muito bem, Jesus estava falando para eles sobre o futuro, que ele iria abandoná-los, que ele precisaria partir e que ficaria ali o seu reino, e eles, os discípulos, talvez naquele momento ainda não haviam compreendido a verdadeira lição do Cristo. Aí conta-nos, né, no livro Boa Nova, através de Chico Xavier, né, pelo Espírito Humberto de Campos, ele nos diz assim: altamente tocados pelas exortações solenes do Cristo, porém maravilhados ainda mais com as promessas daquele reinado, porque Jesus falava sobre eles do reinado que ficaria, né, quando ele fosse. Um reinado venturoso, feliz e sem fim, que ainda não podiam compreender claramente. A maioria dos discípulos começou a discutir as aspirações e conquistas do futuro. Então, após Jesus falar sobre as promessas do reino de Deus, lá, os discípulos naquela época, eles não compreenderam isso e começaram a discutir as suas aspirações e as conquistas do futuro. E Cristo ficou ali só escutando. Isso foi o que aconteceu antes da conduta de Jesus de lavar os pés dos discípulos, para que a gente entenda melhor. Pois bem, o que eles começaram a discutir? Então, eu citei 4 pontos aqui do capítulo, né? Primeiro, estavam discutindo qual dos companheiros poderia ser o maior de todos quando chegasse o reino com as suas inauditas grandiosidades, ou seja, quem deles iria coordenar os restantes, né? Qual deles seria o maior nesse reino de Deus, que depois, quando após a partida do Cristo? Então, depois do triunfo, foi outra discussão. Todos deveriam entrar em Nazaré para revelar aos doutores e aos ricos da cidade a sua superioridade espiritual. Olha que presunção deles, né? Verificada a vitória, se lhes constituía uma obrigação a marcha para o templo ilustre, onde exigiriam seus poderes supremos. Tudo o que eles estavam conversando ali, e Jesus só observando. Um outro fato que eles discutiam, o seu intento era dominar os mais fortes e impenitentes do mundo para que aceitassem, de qualquer modo, a lição de Jesus. Nossos discípulos falaram isso? Sim, isso está lá no livro Boa Nova, tá bom? É importante depois que leia esse capítulo, depois eu passo para vocês qual é. Então, os discípulos, eles estavam perdidos, eles ainda não tinham compreendido qual era esse verdadeiro reino de Deus. Era um reino ali que eles ainda achavam que existiria um rei, o reino do orgulho, não da humildade, da simplicidade, como vocês estão vendo. E Jesus, observando aquilo, ele teve que tomar uma conduta. Então, as palavras maior de todos soavam insistentemente aos seus ouvidos, aos ouvidos do Cristo. Eles falavam muito quem seria o maior de todos, né? Nesse reino, nesse novo reino de Deus que se instalaria na terra para sempre. Parecia que os componentes do Sagrado Colégio estavam na véspera da divisão de uma conquista material e como os triunfadores do mundo, cada qual desejava o quê? A maior parte da presa, como todos faziam naquela época, né? Então, após, por exemplo, Roma, né, conquistar um determinado território, tudo aquilo que eles conquistavam existia briga na partilha dos soldados, né? De todos aqueles que partilhavam das conquistas, mas conquistas materiais. E os discípulos, como nos conta Humberto de Campos, também estavam perdidos naquela circunstância, naquela discussão, né?
E nesse instante os apóstolos observaram que ele se erguia, Jesus. Com espanto de todos, o que ele fez? Despiu a sua túnica e cingiu-se com uma toalha em torno dos rins, à moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. E aí a gente começa a compreender por que ele usou uma toalha, porque ele queria, naquele momento, se comportar como o menor de todos. Porque quem era o menor naquela época? Eram os escravos. E os escravos se vestiam desta forma, a moda dos escravos mais íntimos a serviço dos seus senhores. Então, Cristo, ele se despiu e se vestiu a serviço dos seus senhores, como se fosse um escravo. E começou o quê? A lavar os seus pés. E como se fossem indispensáveis as palavras naquela hora decisiva de exemplificação, tomou de um vaso de água perfumada e, ajoelhando-se, começou a lavar os pés dos seus discípulos. Ante o protesto geral, em face daquele ato de suprema humildade, Jesus repetiu o seu imorredouro ensinamento. Foi quando ele disse assim aos seus discípulos, no momento que ele estava lavando os seus pés, o chamado lava-pés: vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se eu, senhor e mestre, vos lavo os pés, deveis igualmente lavar os pés uns dos outros no caminho da vida. Porque no reino do bem e da verdade, o maior será sempre aquele que se fez sinceramente o menor de todos. Olha que ensinamento que vale para eles, valeu para eles e hoje vale ainda para nós, nos mostrando que o orgulho, né, nos mostrando que todas as vezes que nós nos comportamos, né, de uma maneira como essa, nós estamos sendo ridículos perante Jesus. Né? Se nós buscarmos a palavra orgulho, né, no dicionário, nós vamos perceber que nada mais, nada menos do que é se comportar de uma forma ridícula, né? Porque enquanto nós devemos ser os menores perante o menor de todos, ali, aqueles discípulos, eles estavam se comportando de uma maneira praticamente material. E Jesus deu o exemplo. Eu sim sou o vosso Senhor. Se vocês me chamam, sim, eu sou. E eu sendo Senhor e Mestre, eu estou me comportando como vocês deveriam se comportar. Um cuidando do outro. Deveis igualmente lavar os pés uns dos outros. Não deve existir o maior e o menor. E nós, meus queridos, como que nós estamos nos comportando perante o mundo e perante os nossos irmãos? Ainda nós estamos nos comportando com orgulho ou nós já estamos nos comprometendo com a simplicidade do coração e a humildade em nossas vidas? Muito bem. Emmanuel nos diz assim: entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar para as criaturas humanas a suprema lição da humildade. Essa é a resposta de Emmanuel, demonstrando ainda mais, uma vez, que na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Emmanuel é muito perspicaz. Ele consegue, num parágrafo, resumir todo um ensinamento. Né? Então, essa foi a suprema lição da humildade. Por isso que Cristo, ele era o pobre, foi o pobre de espírito, mais rico na face da terra. Rico do quê? Rico de decência, rico de moral, rico de caridade, né? Pobre de ambição e pobre de orgulho. Tá bom? Então, gente, é isso que a gente precisa entender. Mas ainda, respondendo à segunda pergunta, né? Por que que ele se vestiu, né, de uma toalha? Aí Emmanuel nos responde: o Cristo que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como o Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se
o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida na abnegação e no sacrifício supremo. E vou dizer uma coisa para vocês. Ele nos mostrou o maior sacrifício que alguém pode fazer por uma outra pessoa e que, no caso, ele fez pela humanidade. Ele sacrificou a própria vida. E é isso que ele quer de nós? O sacrifício de nossas vidas? Não. O que ele quer é o sacrifício relacionado principalmente ao perdão. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. É não guardarmos ressentimento perante uma ofensa recebida. Por isso que ele disse também em uma outra passagem, que antes de levarmos as nossas oferendas ao altar, verifique se você deve algo a alguém. Caso deva, vá antes, né, refazer-se com essa pessoa. Aí sim venha oferecer o que você tem que oferecer a Deus, a Jesus. E que não seja algo material, mesmo que seja algo espiritual. Primeiro se refaça com aquele que necessita o seu perdão. Não guarde ressentimentos perante uma ofensa recebida. Tá bem? Então, gente, a gente começa a perceber dessa forma a importância da humildade. Que ser humilde não é uma forma de nós, né, simplesmente sofrermos. Não. A humildade tem muito mais a ver com uma conduta moral. Tem muito mais a ver do que um modo como você se veste. Não estou dizendo que dessa forma ninguém precisa mais tomar banho, que você pode se vestir mal para ir, por exemplo, para uma igreja, que você vai para o centro espírita e pode colocar qualquer roupa, pode ir lá. Não, não é isso. Nós temos que respeitar os locais que nós vamos. Mas muito mais importante do que nos vestirmos bem, tomarmos banho, passarmos perfume, ficarmos cheirosos, é nós nos comportarmos decentemente perante o nosso próximo, né? Conseguirmos controlar o quê? Os nossos sentimentos. Fazer com que a beleza física, a beleza relacionada às nossas vestes, o odor dos nossos perfumes se caracterizem com a verdade e com a limpeza também do nosso espírito. Senão, nada vale. Sem amor, como diz, né, Paulo, né, aos Coríntios, sem amor, nada vale. Porque se nós tivermos amor em nossos corações, nós vamos ter o quê? Pobreza de espírito. Seremos pobres de espírito, ricos, repito, ricos em moral e pobres em orgulho. Ok? Então, o que importa é a limpeza do nosso espírito, mas não significa que também temos que desdenhar e também não cuidarmos da nossa higiene, porque ninguém gosta de sentar do lado do outro com cheirando sujeira, não é verdade? Então, vamos sim continuar tomando o nosso banhinho, vamos estudar, vamos incentivar os nossos filhos a fazer uma faculdade, a serem boas pessoas, altamente intelectualizados, mas não se esquecendo que eles também têm que se desenvolver moralmente, com decência, com cidadania, com amor nas suas condutas, com caridade, com fé, né? Que é exatamente o que Cristo nos ensinou, ok? Então era isso, gente. Eu sei que eu resumi bastante, mas eu acho que ficou essa lição de humildade para todos nós, né? Por causa do horário também eu corri um pouquinho, senão termina muito tarde os nossos estudos. Na semana que vem nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é a ressurreição de Lázaro e a Eucaristia, né? O que significa? O que o Espiritismo pode nos trazer de lição da ressurreição do Lázaro, né? Quando Jesus vai e pede para que Lázaro saia lá da tumba e ele sai, todo mundo imagina e todo mundo se assusta, né? E da Eucaristia, no momento, né, da consagração, né, que da hóstia, isso chama-se Eucaristia. Como que o Espiritismo enxerga tudo isso? Como que Emmanuel, né, nos dá uma lição a respeito disso através
do mediunato do nosso querido Chico Xavier. Mas isso vai ficar para a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Não é verdade? Muito bem, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, né? Temos 20 pessoas, estou feliz, né? Muito bom estar aqui com vocês. Sem vocês, esse estudo aqui não existiria. Então, todos vocês aqui fazem parte da grande família Paz e Luz, assim que o Tadeu gosta de chamar, não casa espírita, mas uma família Paz e Luz, da qual todos nós fazemos parte, né? Nós precisamos estar aqui falando, mas se vocês não estivessem aí nos escutando, não existiria esse trabalho. Tá bom? Então eu agradeço imensamente a todos vocês a paciência e o tempo dispensado. E vamos refletir sobre a lição da humildade, sobre os pobres de espírito. Tá bom? Então, Carla, eu que agradeço, tá bom? Que Deus abençoe, Patrícia, muito obrigado a todos vocês. Não posso citar aqui, são 20 pessoas, eu posso esquecer alguém, né? Mas muito obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente noite, uma excelente semana, com esse grande ensinamento de Emmanuel, dos discípulos, de Jesus, da intuição, do plano maior. Tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por mais esses momentos de aprendizados, de estudo e de crescimento dos nossos espíritos. Pedir apenas que eles nos acompanhem, né, por mais uma semana, que possam nos conferir muita proteção, muito entusiasmo, muita força, vontade e luz em nossas vidas. Que assim seja, Senhor, que Deus nos abençoe. Um beijo aí em vossos corações. Até quarta-feira, junto com o Tadeu no Estudo Fonte Viva e conosco novamente às sextas-feiras, quando traremos uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Que assim seja, gente. Boa noite.